87 é do esporte ou é do Flamengo? Qual é melhor, Libertadores ou Champions League? PSG é time pequeno, Lucas? Olá, seja bem-vindo ao Futebol Brasil. Eu sou Lucas Figueiredo e hoje aqui para mais um Perguntas e Respostas e de novo aqui com um convidado especial, o cara mais clubista de todo o futebol brasileiro, Carter, do Esse Dia Foi Louco. Seja muito bem-vindo, Carter. Obrigado, cara. Fico muito feliz em participar aqui mais uma vez de mais um projeto do OneFootball, né? E com essa apresentação, né? Você falando que eu sou o cara mais clubista do futebol brasileiro, né? Nada poderia ser melhor, viu, meu amigo? Porque o clubismo é realmente um tipo de sentimento mais forte que o ser humano é capaz de sentir, né? Eu gosto muito de uma frase que você tem no seu Twitter, que fala que o conhecimento e o clubismo são as duas únicas coisas que ninguém pode tirar de você. E eu gosto muito dessa frase, eu levo ela também comigo, pro meu coração. É exatamente isso, né? O clubismo, ele tá arraigado ali no ser humano de uma forma imodificável. Então, a gente tem mais é que valorizar esse sentimento nobre, né? E, claro, a gente valoriza o clubismo que ele é um amor pelo seu clube, né? Às vezes ele ignora a lógica, ignora os fatos históricos, mas ele nunca pode descambar ali pra violência, né? O clubismo, ele deve ser mantido no cenário das ideias. É esse que é o bom clubismo. O clubismo tem que ser sempre de amor e não de ódio, né? Isso é uma coisa importante. Vamos para as perguntas aí. O pessoal mandou umas perguntas. Eu pedi umas perguntas polêmicas. Eu sei que você tem todo esse jeito de usar teu Instagram também. Então vamos ser um pouco polêmico hoje aqui no Perguntas e Respostas. Então o Birita Hater mandou uma pergunta pra gente. Na verdade é uma afirmação. Ele postou o seguinte: Gabigol não é um bom atacante. O sósia dele faria a mesma coisa com o time do Flamengo jogando desse jeito. E aí, o que você acha? Fala pro Birita Hater e menos na Birita e menos também no hate, né? Porque não faz sentido o que ele acabou de falar, né, cara? O Gabigol, ele é na minha visão, né, melhor atacante do futebol brasileiro, sabe? O Gabigol é um cara que, apesar de que todo mundo hoje detrata o Gabigol falando da experiência dele na Europa, que não foi exitosa, né? Como se a Europa fosse a grande medida, a grande régua do futebol. Não é, cara. O Gabigol ganhou a Libertadores da América praticamente sozinho. Eu escrevi no OneFootball, você sabe muito bem aí, que uma frase, né? Que é uma citação ali ao meu ídolo, Nelson Rodrigues, que o Gabigol, ele tirou um título do River Plate que já estava ganho, né? E a gente poderia dizer, como diria o Nelson, que o Gabigol, ele extraiu o título do River, como se fosse um dente, né? Porque aquilo doeu. Eu tenho certeza, eu tava lá, eu vi a cara do torcedor do River, e aquilo ali é Gabigol, cara. Ele passou o jogo todo marcado, mas em 2 lances ele resolveu a maior competição do futebol do mundo, que é a Copa Libertadores. Então, Birita Hater, desculpa, mas não dá pra falar do Gabigol. Eu vou concordar com você, apesar que eu ainda tenho, assim, dúvidas sobre a estabilidade emocional do Gabigol. A final da Libertadores é uma prova que ele consegue controlar muito bem isso, né? Sim. Então eu comecei a respeitar muito mais ele depois dessa final, que ele lidou muito bem com a pressão e fez o que fez, né? Então vamos lá, né? Então é minha vez aqui de fazer uma pergunta pra você, né? A pergunta quem mandou foi o Não Hip Gameplay. 87 é do esporte ou é do Flamengo? Ixi, essa pergunta é polêmica, né? Depende para quem você pergunta. Eu diria que eu acompanhei, você fez vários vídeos, né, sobre esse assunto no teu Instagram, inclusive, falando questão jurídica. Eu tenho a seguinte teoria, eu sou palmeirense, eu não tenho esse medo de falar, e do mesmo jeito que eu acho que o 51 não é mundial, eu acho que se a CBF fala que 87 é do esporte, para mim eu considero do esporte. Agora, é um assunto bem mais profundo do que uma simples resposta de quem é 87, né? Tem toda uma história por trás, tem toda uma briga da CBF com lá o Clube dos 13. Então, eu diria assim, oficialmente, não. Moralmente, sim. Pra mim, cara, assim, eu já respondi, como você falou, essa pergunta várias vezes. A gente gravou podcast sobre isso, a gente fez vários textos, vários tweets. E eu sou um cara que eu acompanhei esse campeonato de 87, né? 87 foi um grande marco, assim, no marketing esportivo. Pela primeira vez, os clubes chegaram com uma condição muito boa ali, os 12, 13 principais clubes do Brasil fazendo uma liga séria. Depois aconteceu todo aquele rolo jurídico, né? A gente nem vou entrar nesse mérito da questão jurídica, porque eu acho que tudo isso vai desembocar numa situação que é quando
o Flamengo, de fato, vence o Internacional na final ali, 1-1 no Beira-Rio, 1-0 no Maracanã, gol do Bebeto, e o Flamengo comemora o campeonato de 87, como a gente viu o Flamengo comemorar no ano passado. Isso é o que ficou para quem estava acompanhando. Depois disso, teve toda a confusão com o Sport, e eu acho que o Sport, ele conquistou o direito de ser chamado campeão brasileiro judicialmente, né? Não dá para tirar isso do Sport. Por quê? O Sport foi pelo caminho... Eu acho que as duas teses, elas são bem plausíveis juridicamente. O mundo jurídico tem essa coisa de, né, depender da interpretação, pode caber entendimentos que eles são contrários entre si. Então, as duas teses, tanto a do Sport quanto a do Flamengo, elas eram sustentáveis e o Sport teve mais sucesso na sua tese. Muito, sabe por quê? Porque o Flamengo, ele errou muito na parte jurídica. O Flamengo, ele subestimou o Sport. O Flamengo achou que nunca perderia aquele campeonato com o Sport, um time do Nordeste. Então ele tratou a questão jurídica de uma forma muito displicente. E eu falo isso porque eu sou advogado, eu já fui atrás desse processo porque, né, é tema de debates constantes. Eu estudei o processo de capa a capa e o erro que o advogado do Flamengo cometeu no processo é um erro primário. Ele deixou de acostar nos autos peças obrigatórias, mandou o processo aqui para Brasília, para o STJ, sem essas peças obrigatórias, e o STJ sequer analisou o mérito. O STJ não teve nem que falar, é do Sport, é do Flamengo. O STJ só falou assim, cadê as peças obrigatórias? Não tem as peças, eu não vou nem analisar. Então o Flamengo perdeu esse título nessa forma, por subestimar o Sport, e a gente tem que dizer que o Sport é o campeão brasileiro de 87, sim. Eu até acho assim, na minha opinião particular, da CBF de 2010, 2011, talvez 2011, né? 2011 a CBF resolveu homologar os títulos e falar que o Flamengo e o Sport foi quando, você falou que é palmeirense aí, foi quando a CBF reconheceu os títulos do Palmeiras lá da Taça Brasil e do Robertão. E a CBF resolve ali homologar o título de 87, dividir 87 com o Sport e o Flamengo. Eu acho que essa decisão era uma decisão de Salomão, sabe? Salomônica. Ela era equânime. Mas incomodou bastante o Sport, que é uma questão também que mexe ali com a estrutura do clube, né? Eles têm uma música lá que eles falam 87 é nosso, 2008 também, fazendo alusão à Copa do Brasil. Então o Sport não ia deixar barato. E se a gente for olhar juridicamente, o título do Sport está respondido aí. Desculpe se eu me estendi muito. Eu vou fazer uma pergunta agora para você, Carter. É uma pergunta que o pessoal pediu, tem feito bastante, mas foi feita uma afirmação, na verdade. O Urahara Lucas falou o seguinte: se o Messi fosse espanhol, ele já teria vencido a Copa do Mundo e ninguém negaria que ele é o melhor da história. Eu acho legal fazer essa pergunta para você, porque houve muita discussão em cima de um vídeo que você colocou, que foi pro OneFootball, sobre o quão superestimado é ou não é o Lionel Messi, né? Então, eu deixo essa pergunta para você responder. Assim, não dá pra gente dizer isso. O campo da especulação acaba cabendo tudo, né? O que o Urahara Lucas está dizendo aí, né? Que nome, parece o nome de um personagem de Senhor dos Anéis. O Urahara Lucas, eu tô pensando num Uruk-hai aqui, que era um orc feito pelo Saruman, lá em Orc-Tank. O que o Urahara tá dizendo é que o Messi, ele poderia ser banco na seleção da Espanha, porque a seleção da Espanha, afinal de contas, ganhou a Eurocopa 2 vezes, que não ia somar nada ali, né? E aí, o fato dele estar naquele plantel da Espanha ia mudar alguma coisa com o fato que a gente tem hoje do Messi nunca ter feito um gol no mata-mata de Copa do Mundo, sabe? O Messi sempre deixar a Argentina na mão. Eu não nego que o Messi é o maior atleta da geração dele, é o maior atleta, o melhor atleta do futebol atual, sem a menor sombra de dúvida, ninguém supera o Messi. Mas quando eu digo que ele é super valorizado, que ele é superestimado, é porque ele não provou que ele está realmente ao alcance, por exemplo, do Pelé, que ganhou 3 Copas do Mundo. Então, se o Urahara acha que o Messi simplesmente constar na inscrição ali é suficiente, boa sorte aí para ele, mas não vai me convencer. O Messi, a gente está vivendo uma coisa chamada jogadorismo, né? Exato. É uma coisa que você fala também, eu sempre converso com meus amigos, o pessoal tá dando muito mais valor para os jogadores do que para os times. E eu acho que não se pode... Eu vou até estender para a próxima pergunta, vou roubar aqui uma pergunta de você, porque o Felipe Soares perguntou o seguinte: bola de ouro e chuteira de ouro não valem nada, o que importa é o título do time. E é exatamente isso que eu acho que tem que ser levado em conta. O pessoal tá valorizando muito assim, nossa, o cara ganhou uma chuteira de ouro,
O cara é artilheiro do time. Eu acho que... Mas ele foi artilheiro e o time foi campeão. O cara foi chuteira de ouro, foi bola de ouro, mas ele ajudou o time a ser... Porque não adianta, você não tá torcendo pro jogador. Você não é... É muito mais torcedor do jogador do que torcedor do time especificamente, entendeu? As coisas estão mudando um pouco o foco do que sempre foi. Talvez as mídias sociais ajudem nisso, mas eu concordo aqui com o Felipe Soares. Eu concordo com você que existe todo um... O pessoal superestima muitos jogadores hoje, simplesmente porque existe esse jogadorismo e superestima também os prêmios. Bola de ouro e chuteiro de ouro é um prêmio individual e nunca será tão importante que nem uma Champions ou uma Libertadores. Só falar isso que o Borja foi artilheiro da Libertadores 2 vezes e nem por causa disso eu acho que ele jogou bem no Palmeiras, entendeu? É verdade, assim, a chuteira de ouro, ela é até polêmica na Europa, né? Assim, porque a partir do momento em que eles resolveram fazer aquele índice ali de dificuldade, de peso, né? A cada liga tem um peso diferente. Tem jogadores que fazem 1 milhão de gols lá nas ligas menores e às vezes ficam atrás dos jogadores que fazem gols na Espanha, na Inglaterra e na Itália, na França, que são consideradas as ligas mais fortes. Então, não é nem a quantidade de gols, né? O Jardel, que ganhou esse prêmio 2, 3 vezes, na época do Porto, talvez, agora eu não sei de cabeça se o Porto estaria nessa qualificação na Liga A, mas o Jardel poderia ter dificuldade em ser o artilheiro da Europa se ele estivesse jogando numa liga menos representativa. Então, é um prêmio até controverso. A bola de ouro, né? Eu acho que é um prêmio legal, eu valorizo bastante. Você vê que tem o respeitômetro, consta lá esses títulos, porque realmente distingue, né? Muito embora nos últimos 10 anos o Messi e o Cristiano Ronaldo eles tenham monopolizado as premiações, né? Isso, de certa forma, tornou esses prêmios, parece que são exclusivos para atletas dessa envergadura aí do Messi e do Cristiano Ronaldo, que são atletas realmente muito fora da curva, né? Mas eu lembro que nos anos 90 existia uma quantidade maior de jogadores disputando, né, elegíveis para receber esse título da Bola de Ouro e o próprio prêmio da FIFA, que tornava ano após ano mais interessante acompanhar. Hoje em dia a gente vai ver se é o Messi ou se é o Cristiano Ronaldo. O Modric acabou entrando aí em 2018, a meu ver, de forma não merecida, né? Aquele ano o Cristiano Ronaldo acho que jogou mais e conquistou mais, mas a gente também tem que estar atento, né? Não se deixar enganar e saber que tem interesses comerciais aí por trás desse tipo de premiação. Então, meu caro Lucas, vamos seguir aqui com as perguntas. Gostei desse jogo aqui, muito didático, né? A polêmica está, né? presente aqui em cada resposta, o clubismo também, isso é importante. E a próxima pergunta é do Cordeiro Italiano 005. Que belo nome. Parabéns ao Cordeiro Italiano. Me lembrou o Stallone aí, né? O Garanhão Italiano, né? Italian Stallion. E ele pergunta assim, o Cordeiro Italiano: PSG é time pequeno, Lucas? Outra pergunta polêmica, até porque esse é o princípio aqui do quadro, mas, cara, é muito complicado você considerar um time que ganhou 8 dos últimos 9 campeonatos franceses, né, tipo campeonato nacional, um time pequeno. Uma coisa é você chamar ele de time pequeno, a outra é você considerar ele um dos gigantes europeus. Hoje ele é um gigante europeu financeiramente falando, né? Só que tá muito longe, ainda faltam assim, pelo menos uns 30 anos nesse nível para chegar num nível de Manchester United, pra você chegar no nível do Milan, que mesmo o Milan em má fase não tira o fato dele ser um gigante com toda uma história, de ser um time monstruoso que sempre teve craques, revelou jogador, etc. Aí você coloca Real Madrid, Barcelona. Realmente o PSG não está ainda nesse nível histórico, nem em questão de título, né, nem em questão historicamente falando. Agora, pequeno, eu acho, convenhamos que é forçar um pouco a barra, né? Vamos colocar que ele é um time grande, ele não é um gigante. Não sei se você concorda. Ficou bem clara a sua resposta. Eu tendo a concordar com o que você disse. Eu acho que isso me lembrou agora, quando você falava, me veio a imagem na cabeça do filme MIB, Homens de Preto, né? No final ali, a câmera ela vai saindo da terra
e você vai vendo a Terra, o Sistema Solar, a galáxia, né, uma parte ali do universo, e daqui a pouco a gente está dentro de uma bola de gude. Você lembra dessa cena? Então, dois alienígenas ali, né, dois vermes alienígenas, sei lá, duas criaturas alienígenas, jogando aquela bola de gude que contém todo o universo cognoscível, meu caro Lucas. E aí, né, grandeza é uma questão de escala, de comparação, né? Vai depender de com quem você está comparando as coisas. O PSG, como você bem falou, dentro da realidade do futebol francês, é sem dúvida um gigante já, né? Já conquistou esse status. Ele ainda é menor do que o Olympique de Marseille, vamos deixar isso bem claro. Mas ele é um gigante do futebol francês. Mas, claro, quando você sai para a Europa, é difícil o PSG estar na mesma prateleira de outros clubes que você bem citou aí. O caso do Milan, que é um caso curioso, né? Tava falando isso esses dias em alguma dessas mídias aí que eu participei, não sei agora se foi no podcast, mas eu tava falando que eu achava, na minha visão, né? Fazendo até um link com nosso papo anterior sobre Lionel Messi, eu acho que quando o Messi sai do Barcelona, o Barcelona pode virar o que o Milan é hoje, sabe? Pode perder essa representatividade. Vamos ver se o Barcelona vai ter condições e até condições financeiras, né? Lembrando que a gente vai atravessar um período agora de recessão global, né? Talvez isso modifique os parâmetros dos grandes salários dos superastros do futebol. Talvez isso modifique a questão das contratações, das transferências multimilionárias do futebol. E o Barcelona, sem Messi, ele pode voltar a descer alguns degraus ali, né? E ocupar um posto parecido com o que o Milan ocupa hoje. O Milan, com certeza, tem uma história gigante, mas hoje o Milan já não representa, não faz medo a ninguém, né? Parece alguns clubes brasileiros aqui que a gente não vai citar o nome. Então eu acho que a resposta é essa. O PSG, sim, é grande, mas vai depender de quem tá do lado dele pra gente saber quão grande ele é. Vamos finalizar agora com uma pergunta que você já respondeu, que é a seguinte. O Guilherme Azevedo perguntou: qual é melhor, Libertadores ou Champions League? O Guilherme Azevedo, amigão, faz favor, né? Isso daí é coisa que se pergunte, né, cara? Você já viu alguém bater escanteio debaixo do escudo da polícia na Champions League? Faz favor, né? Você já viu o jogador na Champions League fazer o gol e subir na grade, chuva de papel picado, né? Túnel inflável para o jogador ter que sair ali no intervalo, foguetório na porta do hotel, todo esse charme da Libertadores envolto aí numa questão que a gente tem a sorte de estar na Sul-América com relação ao futebol, porque aqui na América do Sul, né, além do futebol brasileiro, que é um celeiro de craques, de classe do futebol, de talento, nossos vizinhos ali, principalmente o Uruguai e a Argentina, eles praticam o futebol de uma forma, de uma entrega monstruosa, que torna a Libertadores um campeonato único, né? O brasileiro, Lucas, você falou que é palmeirense, né? Vou lembrar mais uma vez aí, o Palmeiras é um clube que tem aí, salvo engano, 4 vice-campeonatos na Libertadores, muitos deles na década ali de 60, 70, quando o Palmeiras ia pra lá e às vezes jogava uma final e não aguentava a pressão do Nacional, do Peñarol, do Boca, do River, desses clubes realmente que, né, o Estudiantes, o Independiente, os clubes que sabiam jogar. A gente o futebol brasileiro demorou a entender o que era a Libertadores, né? Ela cresceu muito no imaginário do torcedor brasileiro depois das conquistas ali do São Paulo na década de 90, e pra mim hoje não resta a menor dúvida que é a competição mais prazerosa, é a competição mais importante, é a competição mais interessante do mundo, o que torna, né, a comparação, parece que a Champions é um teatro. Desculpa. Tá? Libertadores é futebol. Tá bom, Guilherme? Um abraço para você. Espero que esse ano a gente ainda consiga desfrutar da Libertadores, porque dada a condição atual, a gente não sabe como é que vai ser o desenvolvimento aí desse campeonato. E eu tô com muita saudade de ver um jogo da Libertadores. O último jogo que eu vi, a gente até citou aqui hoje, que é aquele Flamengo e River Plate, né? Lá em Lima, uma atmosfera assim realmente única e com um final de jogo daquela forma. Champions League, você tem que comer muito feijão com arroz para chegar aos pés da Copa Libertadores da América. Além de tudo, vamos deixar para finalizar o papo aqui, não vamos deixar de pontuar que
Liga dos Campeões da Europa, Copa dos Campeões da Europa, é um nomezinho muito, né, mais ou menos. Copa Libertadores da América, que remete àqueles caras ali que, pelo menos simbolicamente, esses caras lutaram pela liberdade da América contra o opressor, que é exatamente o europeu, né, contra a metrópole. Então a Copa Libertadores da América faz menção a esses caras, José de Artigas, Sucre, Simão Bolívar, em alguma medida até o nosso Dom Pedro I aqui, né, que foi responsável pela nossa independência de Portugal. Então são os caras que deram o sangue por esse continente. Isso tudo, esse caldeirão aí de cultural, de futebol, de garra, de disposição, faz da Libertadores um campeonato incomparável. Ué, depois dessa eu só posso terminar o vídeo, né? Porque não tenho nada a adicionar. E já vou pedir, é lógico, pro você que está assistindo, deixar aquele like, né? E se inscrever para não perder os próximos perguntas e respostas e participar também, né? Mandando a sua pergunta. Queria agradecer. Muito obrigado, Carter, pela participação, pela conversa. Continua fazendo sempre o seu trabalho muito bem aí, tanto como advogado como jornalista esportivo, por que não, né? Comentarista. E continue trazendo pra gente tudo isso do clubismo, né? Muito obrigado pela participação aí. Pô, cara, eu que agradeço, sempre um prazer. Digo pra você que sempre que você quiser, tiver aí alguma necessidade de falar algumas polêmicas, eu estou à disposição para a gente participar outra vez. E um prazer, eu já me sinto em casa aqui no OneFootball e queria falar para a galera do OneFootball para deixar sempre o clubismo à mão, porque ele é sempre necessário, qualquer hora você pode precisar dele. Muito obrigado aí, não esquece de seguir lá o Carter nas redes sociais, @essedia-foi-louco. E não esquece de baixar o aplicativo OneFootball também, para ter todas as notícias do futebol na palma da sua mão. Valeu pela atenção e até a próxima.